Paulo dá diretrizes muito claras no que diz respeito a ganhar, gastar, economizar, investir, dar, ficar livre de dívidas e ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro. Tudo isso está na palavra de Deus, irmãos. Nós fizemos uma pesquisa na UDF, para a gente poder terminar aqui, fizemos uma pesquisa na UDF, pegando pessoas do sul do país até o norte, antes e depois do curso. O que aconteceu? E chegamos à conclusão que antes do curso, somente 48% das pessoas buscavam um conselho para tomar uma decisão financeira. Após elas passarem por esse curso, esse percentual passou para 97%, porque as pessoas começaram a ver a importância de se buscar um conselho antes de tomar uma decisão. Você entendeu? O mundo diz que se o conselho fosse bom, qual é o ditado? Não se dava. Isso é uma mentira do Satanás, irmãos. A palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros a sabedoria. A palavra de Deus diz o quê? Um dos nomes do nosso Deus é o quê? Maravilhoso? Conselheiro. Conselheiro. Vocês estão vendo como é que o mundo prega mentiras e que isso vai entrando no meio da igreja? Eu não vou buscar conselho. Não preciso. Você entendeu? O conselho é de suma importância. Outro dado. Houve um aumento de 77% nas contribuições das igrejas após as pessoas passarem por esse curso, porque elas entenderam sobre o princípio da generosidade. Houve uma mudança de 97% com relação à honestidade no meio do corpo de Cristo. E outro dado interessante, irmãos, sobre o senhorio de Deus, entendimento de quem é Deus na sua vida. Esse percentual passou de 43% para 89%. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita na UDF, levando em consideração uma margem de erro aí, tá? De 2,5%, mas tem real no meio da igreja para aqueles que passaram por esse curso. E é o que nós vamos fazer amanhã, né, irmãos? Nós vamos praticar a palavra de Deus. Tudo que vocês quiserem, nós vamos estudar. Hoje eu só estou jogando dados para vocês. Só informações. Porque todas essas informações vão ser removidas amanhã. Tá? Agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Tá? Para quem está aqui como casal, você geralmente pede perdão ao seu cônjuge, quando faz algo errado? Você pede perdão ao seu marido? Você pede perdão para sua esposa? Ou você prefere permanecer no erro? Você é gracioso em aceitar o pedido de perdão do seu cônjuge quando é prejudicado? Você aceita o pedido de perdão? Você está pronto sempre a perdoar? Você traz à tona incidentes do passado e usa-os como arma contra o seu cônjuge? Coisas que ficaram do passado? Ah, aquele dia que você fez tal coisa, você está lembrado disso? Diz que mulher, irmãos, não é histérica. Mulher é histórica. Né? Se você fizer alguma coisa, ela vai lembrar até da cor da meia que você estava usando naquele dia. E vai trazer à tona de novo. E o marido também é a mesma coisa, tá, irmãos? Não pense que você também não faz tal coisa. Desse jeito também não. Aquele dia você falou tal coisa. Para que ficar trazendo coisas que ficaram no passado? Outra coisa. Quais as decisões que serão tomadas a partir de hoje para melhorar sua vida financeira? Depois de tudo que você está ouvindo aqui, irmãos, o que você pode começar já, a partir de agora, a tomar de decisão para uma mudança na sua vida financeira? Como eu disse para vocês, eu estou vendo vocês exteriormente. Deus conhece vocês por dentro. Deus sabe do que você está vivendo e passando. Eu não. Mas você sabe quais as decisões que você pode começar a tomar para que comece a mudar a realidade da sua vida financeira. Pense nisso como casal. Pense nisso como pessoa. Vocês que estão noivos, que estão agora nesse período preparatório, quais as decisões que vocês já vão tomar como noivos agora para que a vida financeira de vocês seja uma bênção? Como é que vocês vão agir como casal? Como é que vocês vão compartilhar? Está alinhada a vida financeira de vocês para vocês entrarem numa aliança? Vocês compartilham disso já? São perguntas, irmãos. São perguntas que nós estamos jogando para vocês. Né?